Lamentações, no seu capítulo de número 3, a partir do versículo de número 18. Lamentações é o livro posterior ao livro de Jeremias. Glórias ao nome do Senhor Jesus para todos sempre. Amém? Glórias a Deus. Assim diz a palavra do Senhor. Então disse eu: já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do fel. Minha alma certamente se lembra e se abate dentro de mim. Disso me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que se atêm a ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade, assentar-se solitário e ficar em silêncio, porquanto Deus o pôs sobre ele. Versículo de número 29. Ponha a boca no pó, talvez assim haja esperança. Podei-vos assentar, glorificando ao nome do Senhor Jesus para todos sempre. Glórias ao nome do Senhor. Queridos, certamente hoje quero ser o mais breve possível e passar tudo aquilo que Deus me propôs em meu coração para a amada igreja do Senhor. E certamente que se no culto dessa noite eu fosse me assentar com algum de vós em um desses bancos dessa igreja e começar a dialogar com algum de vós durante o decorrer deste culto e começar a perguntar algumas coisas que têm acontecido na sua vida, certamente até o término deste culto você não teria tempo para me contar tudo aquilo que você está passando em sua vida. E certamente também algumas lágrimas durante esta conversa poderiam, Deus abençoe, e seriam derramadas durante o nosso bate-papo. Por quê? Porque o sofrimento, ele sempre tem nos rodeado. A tristeza, ela sempre tem tentado de diversas formas e de diversas maneiras abater o nosso coração. E de certa forma, essa tristeza, ela tem chegado até mesmo em nossa alma. E quando nos lembramos em uma conversa, ou até mesmo quando cantamos um hino de adoração a Deus, e quando nos lembramos do que estamos passando, ou do sofrimento, a gente não consegue segurar as lágrimas, porque o sofrimento é muito grande. Mas Deus propôs uma palavra no meu coração, palavra esta que quero transmitir à igreja do Senhor, para que ao término deste culto, ao término
desta pregação, você possa retornar para a sua casa muito mais alegre do que você entrou por estas portas. Que ao término desta pregação que o Senhor propôs no meu coração, você possa sair desta casa renovado a sua esperança no Senhor e crendo no Deus do qual nós servimos. E este texto que Deus propôs em meu coração trazer para a amada igreja do Senhor, ela terá início quando um homem, um jovem rapaz da casa de Jessé, um jovem rapaz que cuidava de ovelhas no pasto, agora sendo rei, derrotando gigantes e vencendo grandes batalhas e vencendo grandes dificuldades em sua vida. Vejamos que agora ele tem em seu coração um desejo de construir um templo ao seu Deus, mas porém lhe é impedido de construir este templo, porquanto havia muito sangue em suas mãos. Mas vejamos que, mesmo ele não podendo construir o templo, ele deixou tudo quanto necessitava para a construção deste templo, que o seu sucessor, o seu filho, por nome Salomão, cujo agora, pegando esses materiais e fazendo a construção deste templo, e Deus agora se agradando da construção deste templo, agora Deus irá conceder a ele um pedido, um desejo que ele tivesse em seu coração. E ele pediu sabedoria a Deus. E todos nós sabemos, porém a vida de Salomão, infelizmente, foi uma vida de prazeres. E de consequências desses prazeres, agora, na sua morte, a terra aonde o Senhor havia concedido o seu povo, que era de apenas um reino, agora será dividido em dois reinos. O reino do norte, que era chamado o reino de Israel, e o reino do sul, que era Judá, tendo então agora dividido os reinos. Agora foi necessário haver reis distintos e diferentes reis. Mas alguns anos mais tarde, a Bíblia irá nos dizer que um certo rei, por nome Ezequiel, Ezequias, que fez o que era bom diante dos olhos do Senhor, pois derribou os altares de adoração a outros deuses, porque nós sabemos, mediante a luz da palavra, que isto era algo impregnado no meio do povo de Deus, pois existia este desejo em seus corações, sempre vacilantes, e sempre que podiam, eles viravam as costas para Deus. Mas vejamos que este rei, por nome de Ezequias, fazendo o que era bom diante dos olhos do Senhor, agora ele é acometido de uma enfermidade. E agora os seus dias de vida estão simplesmente contados.
Mas ele, recebendo um profeta por nome Isaías em sua casa, dizendo que ele morreria e que já não existiria mais esperança de vida para ele. Agora, recebendo essa palavra tão dura, quando Isaías sai da presença de Ezequias, vejamos que Ezequias, ele irá clamar ao nome do Senhor, irá pedir ao Senhor misericórdia, para que ele pudesse viver apenas mais alguns dias. E Deus ouviu o clamor de Ezequias. E antes de Isaías sair daquele palácio, Deus falou com Isaías: volta lá e fala com meu servo que estou concedendo ele mais 15 anos. Para alguém que não tinha mais esperança, agora, pela sua fidelidade, pelo seu clamor ao Senhor, foi-lhe concedido mais 15 anos de sua vida. Mas vejamos que, ao final destes 15 anos, meus amados irmãos, o seu sucessor, o seu filho por nome de Manassés, agora ele irá reinar. E ao contrário de seu pai, Ezequias, que fez o que era bom diante dos olhos do Senhor, agora Manassés, os altares que o seu pai havia derribado, de adoração a outros deuses que não era ao Jeová, agora ele irá trazer adoração a outros deuses, fazendo o que era mal diante dos olhos do Senhor, e fazendo assim o povo pecar contra Deus. E a história irá nos dizer que ele fez tudo o que era mal, meus irmãos. E parecia que não tinha limite para Manassés. Mas o nosso Deus, ele tinha plano na vida de Manassés e com a sua nação, a nação de Judá. Vejamos que os assírios agora irão levar Manassés cativo para o cativeiro. E agora, naquele sofrimento, naquela dor do cativeiro, Manassés também irá clamar ao nome do Senhor, irá pedir perdão e reconhecer os seus pecados no cativeiro, e reconhecer que ele errou contra Deus, e agora se arrependendo dos seus pecados. E a palavra do Senhor irá nos dizer que Deus, vendo que havia sinceridade em seu coração, agora Deus irá tirar ele do meio do cativeiro e trazer ele de volta para a sua casa, para que ele pudesse fazer tudo novamente diferente. E ele reconheceu que não havia outro Deus a não ser o Senhor. Mas vejamos que, ao findar de sua vida, o seu filho e sucessor, por nome de Amon, agora irá substituir ao seu pai. Mas infelizmente ele também não foi bom e reinou mal. Foi tão mal que o seu reino, a história irá nos dizer que durou apenas 2 anos. Então agora irá entrar o seu próximo sucessor, o seu filho, que viria para fazer a diferença. Ele tinha apenas 8 anos de idade e o seu nome era Josias. Josias derribou os altares que foram construídos para adoração a Baal. E novamente ele reconstituiu a adoração ao Senhor.
Ele tornou trazer a Páscoa, que era celebração, para a glorificação do nome de Deus. E tornou oferecer sacrifícios a Deus. E vejamos que o reinado de Josias foi um reinado abençoado. Mas o nosso Deus, conhecendo e sabendo, sendo um Deus onisciente, a palavra do Senhor irá nos dizer que lá numa cidadezinha chamada Anatote, no capítulo 1 do livro de Jeremias, que era este Jeremias, filho de Uquias, na casa de sacerdócio, Deus irá convocar esta criança, este jovem rapaz, para ser profeta de Deus na terra, para pregar para o seu povo. Durante o reinado de Josias, o Senhor fez este chamado a Jeremias. Mas porém Jeremias, ouvindo a voz do Senhor, que o chamava para ser profeta, ele disse ao seu Deus: Senhor, eu sou apenas uma criança, Senhor, e como eu posso saber falar? Como eu vou poder anunciar a sua palavra? Mas vejamos que Deus, Ele irá determinar uma palavra sobre Jeremias, para que ele não temas o que ele irá falar, porque o Senhor estava tocando em seus lábios, e aonde quer que o Senhor o enviar, ele iria. O que quer que Deus quisesse que ele falasse, ele falaria. E agora ele estava sendo levantado como um profeta, tirado de uma casa de sacerdotes. E agora vejamos o chamado de Jeremias. E o chamado de Jeremias era para profetizar. Só que porém, Josias agora, tendo morrido em uma das guerras, agora Jeoacás irá tomar o seu lugar e começar a reinar também. Porém, o seu reinado não durou muito, porque naquela época havia uma guerra entre poderes. Havia nações como a Síria, como o Egito e também como a Babilônia, que estava se levantando. E esta era muito grande e avassaladora. E agora Jeremias, ele vem profetizando no reinado de Jeoacás, de Jeoaquim, de Joaquim e de Zedequias. Estes 5 reis que reinaram a partir de Josias. Foi durante o ministério de Jeremias a profetizar para que o povo se arrependesse dos seus pecados, para que eles se tornassem ao Senhor. E vejamos que o desejo de Jeremias, ao profetizar as palavras de destruição e de arrependimento, era que o povo se tornasse a Deus, meu pastor. É para que o povo, eles tornassem ao Senhor e se arrependessem dos seus pecados. Mas o povo não se arrependia. Ao contrário disso, por causa da palavra do Senhor, Jeremias agora ele vem sofrer perseguições. Jeremias agora ele vem sofrer privações. E as pessoas que eram os seus amigos, por causa da palavra dura. Porque quem, pastor?
que recebe uma palavra dura, e quando toca na sua ferida, quem dessa pessoa é chamado e convidado, vem cear na minha casa? Alguém que tem uma palavra dura, e você sabe que está errado, mas você diz: eu não quero ele não, ele só fala para mim se arrepender, ele só fala para mim voltar atrás. Mas agora vejamos que Jeremias, sendo desprezado, sendo humilhado, ele não deixa de pregar a palavra do Senhor. Mas o julgamento de Deus estava para vir sobre a nação de Judá, sobre o reino de Sul. Mas vejamos que as circunstâncias não foram nada fáceis, porque um povo que tinha o Senhor, aquele grande Deus, que de tantas batalhas os ajudou, e que de tantas batalhas os livraram, agora eles deixaram de confiar no nome do Senhor. Melhor dizendo, eles não deixaram de confiar. Sabe o que eles fizeram? Eles acharam melhor eles tentaram buscar segurança em alguém nesta terra, do que reconhecer os seus pecados e reconhecer que Deus poderia os livrar de qualquer mal, como Ele já fez, como antes. E agora havia dentro da nação aqueles que eram pró-egípcios, que torciam para o lado do Egito e queriam unir forças, porque a Babilônia ia crescendo, e com medo alguns queriam estar com o poder do Egito, e outros dentre a nação, com medo do que a Babilônia poderia fazer a eles, tentou também fazer aliança com a Babilônia. Mas a história irá nos dizer que a Babilônia, ela foi crescendo tanto que ela destruiu o Egito. E agora a próxima nação que estava na linha de mira da Babilônia, do rei chamado Nabucodonosor, agora era a nação de Judá, a nação que não queria se arrepender e que não dava ouvidos à voz de Deus, e que quando Jeremias pregava, desprezava a mensagem de arrependimento. Mas quando os outros profetas profetizavam, dizendo que estava tudo bem e que poderiam seguir as suas vidas como quisessem, agora eles dão ouvidos a estes profetas, e a gente já sabe o final disso tudo. A destruição sobreveio sobre a nação, uma nação que tinha orgulho de suas muralhas, muralhas estas que eram tão grandes que era impossível de serem destruídas. E ela se orgulhava, a nação de Judá, de Jerusalém, se orgulhava de suas muralhas. Mas agora vejamos que se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. Não nos adianta, meus queridos e amados irmãos, buscar segurança no dinheiro, porque o dinheiro não poderá comprar a saúde
te dar. Não adianta você procurar segurança com seus amigos, aquele mais íntimo que você tem. Não estou caçando contenda, mas a primeira oportunidade que ele tiver e ver que a situação está difícil, infelizmente ele vai acabar te abandonando, porque são poucos que resistem o seu próprio peso, a sua própria luta. E agora não digamos ao de outro. Então os amigos também, eles te deixam, eles se vão embora, e agora você fica sozinho. Aí agora você fica sem dinheiro, sem amigo. Aí você fala: também vou trabalhar, o trabalho vai me dar tudo. Mas aí você vê que quando vem a primeira crise, o seu líder, o seu chefe, ele chega na sua sessão e fala com você: me desculpe, mas você não pode ficar mais. Vejamos, meus queridos e amados irmãos, não há segurança em lugar nenhum, a não ser no Senhor. Eu, porém, te digo, é mais fácil você se arrepender, você voltar atrás, do que você pagar o preço e ver a destruição. E agora, é melhor você se arrepender e voltar ao Senhor, para que isso não aconteça, do que um dia você abrir os seus olhos, acordar e falar: eu tive a oportunidade. E como muitos dizem, quando ela bateu na porta, você não abraçou a oportunidade. E a oportunidade que você tem é de voltar ao Senhor e de clamar ao Senhor. E não pense você que Jeremias, ao ver tudo destruído, agora ele veio se alegrar, porque durante 40 anos ele profetizou para que a nação pudesse se arrepender, e eles não se arrependeram durante todo o seu ministério. Agora não pense que Jeremias ele vem se alegrar com a destruição da sua cidade, que Jeremias ele vem dar pulos de alegria falando: eu avisei, você ia cair no buraco, eu falei. Jeremias não era este tipo de profeta, mas Jeremias, ao contrário de um profeta comum, ele também era um sacerdote de Deus, e ele sofria juntamente com o povo de Deus. E prova disso, ele escreveu este livro de Lamentações, que no contexto da nação de Israel é um cântico fúnebre israelita, porque vendo ele a destruição da sua nação, agora a tristeza irá bater na sua alma, a tristeza irá bater no seu coração, porque ele irá se lembrar e até mesmo pensar consigo mesmo que quantas vezes ele quis parar de profetizar e parar de anunciar a palavra de Deus. Mas o capítulo de número 20 do livro de Jeremias, a partir do versículo 7, irá nos dizer que o Senhor, ele me iludiu, e iludido fiquei. Por quê?
Porque quando eu disse para mim mesmo, Jeremias dizendo, eu vou parar de pregar, eu vou parar de falar no seu nome, eu vou parar de anunciar a sua palavra, eu não consegui. Por quê? Porque a sua palavra ardia no meu coração como um fogo ardente, e nos meus ossos ia se consumindo, que eu não podia me calar, porque vendo o povo sofrendo, vendo o povo sendo levado em cativeiro, agora Jeremias, ele não poderia mais parar de anunciar a palavra do Senhor, porque Jeremias sabia que ainda havia esperança para o povo do Senhor. Mas agora Jeremias, nos versículos do qual nós lemos, ele irá dizer, em um verdadeiro lamento, as minhas forças se foram embora, assim como também a minha esperança no Senhor. A tristeza era muito grande no coração de Jeremias, e o desejo de seu coração era que tudo aquilo não tivesse acontecido. Era como se ele quisesse que aquilo fosse apenas um sonho, e que ele pudesse acordar e falar, ainda bem que o povo se arrependeu, ainda bem que o povo voltou para trás, antes que seus muros fossem derribados. Agora Jeremias, assim como você que entrou nesta noite, você que está me ouvindo, ele estava se sentindo como a cidade, arrasado, destruído, e agora, naquela aflição, Jeremias irá dizer que as suas forças já se foram embora, como também a sua esperança. E neste momento, eu me recordo bem que por esses dias eu estive também como Jeremias, quando em alguma circunstância da minha vida me faltou algumas coisas que eu necessitava para mim, o meu coração ele começou a se abater e a se entristecer. E no meu local de trabalho, as pessoas normalmente, elas me conhecem como sendo alguém sorridente, alguém que está sempre alegre, alguém que está sempre feliz. Mas houve uma manhã, quando eu fui trabalhar, que a tristeza foi muito grande no meu coração, que as lutas e aprovações foram muito grandes, e eu lendo o livro de Lamentações, eu me senti como esta cidade, completamente destruído, completamente arrasado. Mas no meu pensamento, eu não podia chorar diante das pessoas que viram um dia a minha alegria. Eu não poderia demonstrar fraqueza diante das pessoas, para que elas não olhassem para mim e pudessem pensar consigo mesma, aonde está o vosso Deus? E você possa dizer como a nação de Sião, no capítulo de 49 de Isaías, e o seu versículo 14, dizer: o Senhor nos abandonou, o Senhor nos deixou. Mas agora a palavra do Senhor veio para mim naquele dia, assim como está vindo para você neste dia. Pode uma mãe
Esquecer-se do filho que viu nascer, que carregou no seu ventre e que dá de mamar para ele. Será que esta mãe ela pode se esquecer do seu filho? Eu tenho a minha esposa em casa. A minha esposa tem uma filha recém-nascida, minha filhinha. E todas as madrugadas ela acorda com o choro da criança, querendo se alimentar. Mas a palavra do Senhor irá nos dizer que mesmo ela, que mesmo outras mães, se esquecendo do filhinho, se esquecendo, eu, o Senhor, todavia não me esquecerei de ti. Eu, o Senhor, Oh, meu Deus! oh Jesus, aleluia. Todavia, eu não te deixarei só. E quando eles te lançaram na cova e te lançaram pedras e jogaram água sobre si, e você disse no seu coração, assim como Jeremias: estou morto, agora já era para mim. Agora ele irá invocar o nome do Senhor, e ele irá dizer que o Senhor ouviu o seu clamor, assim como ele também me ouviu. E ele disse: não temas, porque eu sou contigo, e porque eu não te deixo sozinho. Aleluia. Glória a Deus. Meus queridos e amados irmãos, Jeremias, ao se lembrar da sua aflição, ao se lembrar do seu sofrimento e ao se lembrar das suas dores, ele perde a esperança. Mas existe algo que é lindo de se ver, que quando ele se recorda de algo que estava no seu coração, por isso a palavra de Deus irá nos dizer: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Porque quando nós guardamos a palavra de Deus em nosso coração, Romanos capítulo 15 irá nos dizer que toda palavra que foi escrita, toda palavra inspirada, ela serve para nos trazer esperança. E a palavra de Deus, ela nos traz esperança. E agora Jeremias irá pensar: o que me traz esperança, Senhor, é quando eu me lembro de Jó, no seu capítulo de número 14, e o versículo de número 7 nos dizendo: a esperança para a árvore que foi cortada, mesmo que seja cortada, ela se renovará, e não cessarão os seus renovos. A esperança, quando nós lembramos, quando Deus fez Jeremias, no capítulo de número 18, descer na casa do oleiro e ver aquele vaso que estava sendo feito na mão do oleiro. Agora Deus irá dizer a Jeremias: o que vês? Eu vejo um vaso, Senhor, na mão do oleiro. E agora o que aconteceu? Aquele vaso que ele estava fazendo se quebrou. Mas olha bem o que aconteceu de novo. Ele começou a fazer novamente o vaso que estava nas suas mãos, ele começou a reconstruir. Agora o Senhor irá dizer para Jeremias: Jeremias, será que eu não posso fazer assim também com a casa de Israel? Será que eu também não posso fazer assim na sua vida, meu pastor?
Será que não pode ser feito assim na sua vida, meu irmão, minha irmã? O Senhor, Ele está nos preparando, e como nós vimos a sua palavra, estamos na roda do Senhor. Muitas das vezes a gente ficamos girando e pensando: ai Senhor, tantas voltas. Mas isso é apenas um processo na vida. Basta você ter resiliência para resistir o dia mau, porque é no dia mau que nós provamos o quanto nós somos fiéis ao nosso Deus, e o quanto nós nos apegamos na sua palavra que nos traz esperança. E qual é a palavra que nos traz esperança? Que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. E ela vai muito mais além. Ela fala que cada manhã, hoje quando você acordou, irmão José, ela se renovou na sua vida. As misericórdias do Senhor, irmã Marilda, são as causas de as lutas, as dores, os sofrimentos não nos consumir e não nos engolir vivos. Mas mesmo assim nós nos levantamos para a honra e glória do nome do Senhor, e engrandecemos ao Senhor na beleza da tua santidade. Por quê? Porque bom é ter esperança, bom é ter Deus como nosso Deus, e poder confiar que independente da circunstância que passamos na nossa vida, o Senhor não nos deixa sozinhos. E Jeremias irá nos falar, para finalizar esta mensagem: você quer ter esperança? Você quer ter esperança? Você quer solução para a sua vida, para os seus problemas, para a sua saúde, para tudo que você precisa na sua vida? O mundo irá pensar: é um crente fanático. Mas a resposta sempre será a mesma: Jesus. Jesus é a única esperança. É Ele quem renova a nossa esperança. E sabe como você terá novamente esperança? Versículo 29. Põe a boca no pó, talvez assim haja esperança. É se humilhando debaixo das potentes mãos de Deus, é fazendo a vontade de Deus, é se entregando completamente a Deus. Somente assim haverá esperança. E não se atenha, mas a esperança, ela está no nosso meio. E a esperança é o Senhor. E o Senhor, Ele tem renovado as nossas forças. Ele tem te trago para cultos como este, até mesmo doente e enfermo, mas para nos alegrar com palavras como esta, para não desistirmos, mas para que tenhamos esperança. Ponha a boca no pó. É um segredo essencial. O mundo busca um segredo para emagrecer. O segredo para crescer na vida espiritual, para engordar, é pôr a boca no pó. É se humilhar na presença de Deus. E assim haverá esperança. Porque o Senhor é quem cuida de nós. O Senhor é quem não deixará que as muralhas que nos protegem, que elas não venham cair no chão. Mas é necessário estar debaixo das potentes mãos de Deus, para que assim haja esperança. Vá para a sua casa em nome de Jesus, com esperança nessa palavra, em nome de Jesus. Amém? Quantos podem dar um glória a Deus por essa palavra?